Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus, nosso Mestre, continue nos fortalecendo na caminhada, a fim de que possamos superar as nossas dificuldades internas e externas e que possamos desenvolver em nós a capacidade de amar. Neste momento, queridos amigos, devido à pandemia, a gente não está podendo nos reunir presencialmente, né? Mas graças a Deus nós temos os meios de comunicação que nos permite continuar aprendendo os ensinamentos do Cristo. Neste momento, queridos amigos, fechando nossos olhos, vamos buscar a imagem do meigo Rabi da Galileia. Vamos visualizar esse mestre de amor, irradiando a sua luz maravilhosa, que vai envolvendo cada um de nós. E neste momento, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Senhor Jesus, divino amigo, com os nossos corações transbordando de alegria pela oportunidade da noite de hoje, gostaríamos, Senhor, de agradecer por tudo que tem colocado à nossa disposição, a fim de que nos tornemos bons. Muito obrigado, Senhor, pela escola abençoada que é a nossa terra. Muito obrigado, Senhor, pelas belezas com que a formaste. Obrigado, Senhor, pela luz que nos aquece, pelos rios que murmuram nas campinas, pelos pássaros que cantam ao nosso redor. Muito obrigado, Senhor, pelo pão que nos alimenta, pela água que nos dessedenta, pela noite que nos reconforta. Muito obrigado, Senhor, pela bênção da reencarnação, que é a oportunidade de recomeçarmos onde paramos, de reconstruir o que destruímos. Muito obrigado, Senhor, pela bênção da família, pela bênção dos amigos que nos acompanham nesta jornada. E neste momento, Senhor, com a Tua permissão, nós vamos iniciar a live da noite de hoje. E hoje, queridos amigos, nós vamos falar do capítulo 19 do Evangelho. A fé transporta montanhas. A fé transporta montanhas. Estando Jesus próximo à multidão, um homem se adiantou até ele e suplicou: Senhor, cura meu filho, que é lunático. Uma hora ele cai na água, outra hora ele cai no fogo. Nós sofremos muito. Seus discípulos não puderam curar. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: Até quando estarei com vós? E colocando a mão sobre a cabeça da criança, expulsou o demônio e o menino ficou curado. Aí os discípulos chegaram até Jesus e perguntaram: Senhor, por que nós não podemos curar? Aí Jesus disse: por falta da sua fé, falta de confiança da sua fé. Então, tudo que Jesus fazia, toda cura que ele fazia, ele falava: tua fé te curou. Então, revela para nós que é necessário ter fé. Mas o que é fé? Fé é a certeza daquilo em que acreditamos. Por exemplo, nós temos fé na natureza. Ninguém duvida que depois de uma noite escura, o sol vai brilhar no outro dia. Ninguém duvida disso. Mas nem sempre foi assim. Os nossos irmãos primitivos, que tinham no sol Deus, a chuva era Deus, o relâmpago era Deus, o trovão, tudo que era grandioso era Deus. E devido a um... Como é que fala? O sol se escureceu durante o dia, né? Que houve um eclipse e o sol escureceu, eles ficaram apavorados, pensando que o Deus Sol não ia aparecer mais. E orava, suplicava e começaram a fazer presentes para Deus, né? Para que Deus Sol nunca mais sumisse. Olha bem a crença, eles acreditavam que o sol poderia sumir como castigo para eles. Então,
Mas hoje, nós não acreditamos que o Sol possa sumir, porque a ciência já nos explicou como que acontece, né? A Terra sendo redonda, girando em torno do Sol e sobre si mesmo, uma hora o lado está voltado para o Sol, o outro está na sombra formando a noite. Então, a gente não tem mais isso nem porque a gente já entende. Então, meus amigos, a fé divina, a fé em Deus, ela não vem pronta. Ela não é uma concessão divina, ela não pode ser imposta, né, por ninguém. É uma conquista individual de todos nós. À medida que vamos compreendendo, por exemplo, as leis de Deus, nós vamos tendo uma fé mais firme, uma fé mais dedicada, uma fé mais com certeza. Mas a fé, por muito tempo, nós tivemos apegado à fé religiosa. A primeira igreja cristã organizada foi a Igreja Católica, que naturalmente, ao formar os dogmas daquela religião, muitas coisas ali que Jesus não disse, não fez, não pregou, foram colocados ali. E aí passaram a nos impor uma fé através da força. Você era obrigada a ter fé no que a religião dizia. Basta olhar para trás, dar uma olhada na história, né? As cruzadas, a Santa Inquisição, matou mais de qualquer guerra. Imagina, em nome de Jesus, que era só amor. E Martinho Lutero, que fazia parte da Igreja Católica, ele se indispôs com a Igreja e saiu e fundou o protestantismo. Lá na Igreja Católica, as pessoas leigas não podiam ler a Bíblia. A gente tinha que acreditar naquilo que os padres falavam. Aí Martinho Lutero saiu da igreja, fundou o protestantismo e colocou a Bíblia na mão de todo mundo. Mas também pecou por um outro motivo. Diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Gente, a Bíblia não é a palavra de Deus. Você tem que pesquisar, tem que buscar o fundo espiritual para você entender o que eles estão querendo dizer. Porque quando Jesus esteve entre nós, ainda por sermos espíritos muito infantis, ainda atrasados, né, mentalmente, a língua que era professada era aramaico, era uma língua muito pobre. Aliás, nem era uma língua, era um dialeto muito pobre. Uma palavra queria dizer inúmeras coisas. E Jesus não deixou nada escrito, né? Ele deixou os seus exemplos. Os apóstolos, os discípulos deles, é que escreveram os pergaminhos dizendo o que eles entenderam do que Jesus fez, do que Jesus falou. Então, aqueles pergaminhos foram pegados e feitos a Bíblia. Gente, agora você pensa bem. Se você pegar a Bíblia para ler, o Velho Testamento tem coisas para a nossa época imoral. O Novo Testamento tem coisas que fala, gente, não é possível que Jesus tenha falado isso. Tem uma parte lá no Evangelho que Jesus fala assim, ó, quem não odiar seu pai e sua mãe não é digno de mim. Imagina se Jesus, aquele que nos manda honrar nosso pai e nossa mãe, vai mandar a gente odiar o pai e a mãe para poder estar com ele. Não tem lógica. Então, esse odiar aí não significa aquilo que nós entendemos de ódio daquela pessoa. Significa, assim, amar com desapego. Porque para seguir Jesus, você tinha que desapegar um pouco da família. É desapego, não é odiar. Então, tem tanta coisa que a gente não pode levar ao pé da letra. E Martinho Lutero colocou a Bíblia como se fosse uma palavra de Deus, não é? E aí começou o quê? A briga entre católicos e protestantes. Imagina, em nome de Jesus. Quem já leu aquele livro que chama A Noite de São Bartolomeu? Alguém leu esse livro? Que narra que a Igreja Católica pede a Catarina de Médici para pôr fogo numa igreja evangélica, uma igreja que estava cheia de jovens, crianças, mulheres, idosos. A igreja encontrava-se cheia.
Aí a igreja determina que a Catarina de Médici manda pôr fogo na igreja. E assim ela fez. Mandou os soldados cercar a igreja, puseram fogo na igreja, todos que estavam lá dentro morreram queimados. Chama-se a Noite de São Bartolomeu. Gente, imagine nossos dias de hoje, não teria coragem de fazer uma coisa dessa. Em nome de Jesus, que é só amor. Então, gente, a fé, a gente vai amadurecendo através dos conhecimentos. Através dos conhecimentos. Ainda, há poucos anos atrás, uns anos atrás aí, lá na Irlanda do Norte, na rua que morava protestante, católico não podia passar. Na rua que morava católico, protestante também não podia passar, que levava pedrada. Imagina que ignorância, né? Então, a fé, gente, ela tem que ser raciocinada, como diz Kardec. A gente não pode acreditar em tudo. Vamos buscar a fundo, ver se pode ser verdade ou não. Eu assisti uma entrevista com um muçulmano, o repórter perguntou para ele, isso tem pouco tempo, viu? O repórter perguntou para ele assim, por que a fé de vocês é tão violenta? Olha a jihad islâmica, tanto de violência tem feito, né? Tacado bomba no corpo para explodir, matar o maior número de pessoas possíveis, jogar avião contra os prédios, matar todo mundo que está lá dentro. Por que o islamismo é tão violento? O rapaz olhou para ele e falou assim, não, o islamismo não é violento. Se você pegar o Corão, só fala do bem, só fala da paz, só fala do amor. A violência que você vê é as pessoas que têm isso dentro de si. São violentos por dentro e colocam isso para fora como se fosse do Islã, mas não é do islamismo. E virou para ele e falou assim, mas o profeta de vocês, Jesus, que pregou só o amor, só fez o bem, vocês também não mataram tanto, né, através da Santa Inquisição, não mataram tanto em nome de Jesus, das cruzadas, Santa Inquisição? Aí o repórter fala o quê, né, gente? Porque, de fato, mais próximo a nós, a jihad é que faz isso, né? Mas o catolicismo já fez isso, junto com protestantes, né? Então, mas isso é amadurecimento. A gente vai amadurecendo. Por isso, gente, que Jesus, percebendo, né, a nossa pobreza, que a gente não tinha aquela capacidade para entender tudo o que ele falava, ele promete um consolador. Ele diz, se vós me amardes, guardares meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro consolador. O Espírito de verdade, que meu Pai enviará em meu nome, vos fará recordar tudo o que eu tenho dito e mais coisas que eu tenho para dizer que por ora não entenderiam. Olha bem o que Jesus fala. Ia mandar o Consolador para a gente relembrar. Porque se você para pensar nos acontecimentos, tanto na Igreja Católica, Protestante, a Jihad Islâmica, né? Esquecemos o que Jesus ensinou. Não tem, né? Esquecemos. Então ele promete um Consolador que vai fazer a gente relembrar o que ele disse e mais coisas que ele tinha para dizer que por hora a gente não entenderia. Então Jesus não disse tudo. E por que ele não disse tudo, gente? Porque os homens daquela época não iriam entender. A língua que ele professava não tinha conteúdo para ele falar tudo o que precisava. Então esperou que o homem amadurecesse mais, não é? Desenvolvesse a sua inteligência. E Jesus envia o quê? O Consolador, a doutrina dos Espíritos, que veio revelar para nós de forma clara tudo que Jesus houvera nos ensinar. Olha, a doutrina espírita veio nos revelar que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Todos. E determinados para ser um espírito puro e perfeito. Mas, para a gente chegar lá, a doutrina espírita revela para nós as leis que Jesus falou, mas ficou embutido nas histórias que ele contava. Por exemplo,
todos nós, tudo que existe evolui. Sóis, mundos, homens, animais, tudo caminha para a perfeição. Conquistamos o livre-arbítrio, porque foi uma conquista do ser humano, o livre-arbítrio. Hoje nós temos a liberdade de fazer o que nós quisermos, mas também estamos sujeitos à lei de causa e efeito, a cada um segundo as suas obras. E a reencarnação. Gente, sem a reencarnação, como que nós vamos ter fé em Deus? Acreditar em Deus? Se você vê os hospitais do câncer cheios de crianças com câncer, crianças que nascem cegas, crianças que nascem aleijadas, não podendo andar, né? Como que a gente vai acreditar em Deus se a gente foi criado naquele momento, aquele espírito não tinha nada de dívida, que ele foi criado naquele momento para nascer? Como que permite que ele tenha um câncer? Gente, sem a reencarnação fica difícil. Agora, o que a reencarnação mostra para nós? Nós somos autores das nossas vidas. Somos espíritos milenares aqui na Terra. Levado pela ignorância, praticamos vários erros. E quando a gente desencarna, chegando lá, analisando o que fizemos de errado, a gente implora os espíritos amigos, a Jesus, nosso mestre, para a gente reencarnar e refazer os enganos. Sabe, muitas vezes a pessoa utilizou da visão para propagar o mal, para divulgar o mal. Essa pessoa reencarna cega. Mas ela pediu, não é Deus que quer. Deus é só amor, Ele nos ama. E a reencarnação não é para a gente sofrer, não. É para a gente aprender. Então, o Espiritismo trouxe para nós essa revelação das leis de Deus, sabe? Que hoje nós passamos a acreditar, a ter uma fé mais segura. Mas Jesus também disse, vós sois deuses, tudo o que eu faço, vocês poderão fazer e muito mais. Olha o que Jesus fala para nós. Somos deuses, somos centelhas divinas. Por que ainda não conseguimos realizar o que Jesus realizava? Primeiro, levado pela ignorância que ainda alimentamos em nós, o orgulho, o egoísmo, a falta de confiança, de fé em Deus e em nós. Por exemplo, na doutrina espírita, nós utilizamos do passe, que é uma doação de energia para a pessoa que está ali para tomar o passe. Mas se o médium, na hora que vai dar o passe, não confia que ele está doando a energia para os mentores trabalhar com ela, ele não vai doar. Ele está lá simplesmente impondo as mãos sem nada. Precisamos acreditar naquilo que estamos fazendo. Lembrando que Jesus fala que nós somos deuses. Olha, e quanto mais a gente esforça para ser melhor, quanto mais a gente esforça para servir, gente, mais a gente vai desenvolvendo esses dons dos quais nós somos dotados. Vamos desenvolvendo essa capacidade que Jesus falou para nós. Vós sois deuses. Mas, e a gente percebe que mesmo dentro da doutrina espírita, as pessoas ainda duvidam de Deus, né? Não entende, duvida. E a doutrina espírita trouxe para nós, gente, a certeza da vida depois da morte, através das psicografias. Gente, quantas pessoas morrendo de desespero pelos entes queridos que desencarnou. Vai numa casa espírita, onde tem os médicos que psicografam, recebe uma carta, recebe notícias da pessoa amada, com detalhes, que geralmente, quando os espíritos vão psicografar, eles procuram colocar um detalhe para a pessoa ter certeza que é ele. E essa carta vai ajudar aquela mãe, aquele pai,
a suportar aquela dor da separação. Eu tenho uma amiga, ela chama, não falo o nome dela, ela não era espírita, é católica, morava na rua de baixo da minha casa. E aí, o que acontece? Ela perdeu um filho de 32 anos. Na época, ele internou lá, achou que ele estava com, como é que fala? Com a zika, né? Tinha sido mordido pelo mosquito da dengue. Achou que ele estava com dengue. E dengue hemorrágica. E aí, cuidar, não adiantou, ele veio a desencarnar. Como a gente era amiga, ela veio aqui na minha casa, desesperada. Ivone, não, aliás, foi eu que fiquei sabendo que o filho dela tinha morrido, mas já tinha enterrado. Mas eu liguei para ela, falei, ô Sinira, ó, que pena, tal, tal. Aí falei para ela, vem aqui na minha casa, pra gente conversar, porque aqui em casa só eu, dá pra gente conversar tranquilo. Aí ela veio, né, nós conversando, ela falou, Ivone, como que eu vou acreditar em Deus que leva o meu filho e me deixa? Eu, que já estou mais velha, precisava de ir, não vou, levo o meu filho. Aí eu fui conversar com ela, que quando encarnamos, nós já temos o dia certo de voltar, sabe? Não é castigo de Deus, Deus não castiga ninguém. E aí fui conversando com ela, emprestei um livro para ela, que chama Jovens no Além, sabe? Mostrando que a vida continua, tal. E aí ela foi me falar, nossa, meu filho é muito bom, Ivone. Nossa, ele não tinha sorte no emprego, sempre ele estava perdendo o emprego. Eu tinha que arrumar um dinheirinho para ele pagar o aluguel dele lá, porque você já viu, né? E aí tá, eu falei, vamos lá no centro, Sinip, pra você tomar um passe, vamos lá. Ela foi. E deu certo que ela foi no dia que foi uma médium lá para psicografar. E ela foi lá, colocou o nome dele lá, tal. E aí veio uma carta para ela, falando, mãe, eu tô bem. É a avó Maria que tá cuidando de mim. E agora ela tá pegando na minha mão aqui para me ajudar a escrever para você. Eu tô bem. A avó Maria tá me ajudando. Aí, e fala muita coisa para ela. Quando ela pega a carta, ela chora. Eu falei, Ivone, é meu filho. Só ele chamava a avó dele de vó Maria, porque a avó dele chama Mariana. E ele chamava ela de vó Maria. Então, é ele. Falei, tá vendo, Sinira? Ele continua vivo do outro lado, continua aprendendo, tal, tal. E aí, outra vez, passou-se uns 2 anos, não sei, eu levei a médium lá de novo para psicografar, que eu gosto sempre de fazer isso, né? Para provar para as pessoas aquilo que a gente fala, que a vida continua, tal, tal. E aí veio outra carta para ela, ele pedindo perdão. Mãe, me perdoa, mãe, por tudo que eu fiz. E pede perdão, perdão. E aí ela pega a carta, aí, olha, isso aqui era meu filho, não. Meu filho é muito bom, ele está me pedindo perdão de quê? Ele não tinha sorte no emprego. A única coisa que ele fazia era pedir um dinheiro para mim, porque ele não parava em emprego, ele não tinha sorte com o emprego. Isso aqui não é do meu filho. Eu falei, então, você guarda essa carta, guarda, e fica com aquela que você acha que é seu filho. Né? Te consola. Porque ela falou assim, Ivone, quando eu chego no serviço, eu pego aquela carta, eu leio, eu sinto a presença do meu filho. Falei, então, fica lendo aquela carta, deixa a outra. E o tempo passou. Quando foi um dia, ela chegou aqui chorando. Ô, Ivone, aquela carta era do meu filho. Eu fiquei sabendo, os amigos dele veio aqui me contar que ele usava drogas. Ele era usuário de drogas. Ele perdia o emprego e muitas vezes ele chegava no emprego drogado. O patrão mandava ele embora. E quando ele me pedia dinheiro, era para pagar a dívida das drogas. Ivone, a carta era do meu filho. Pra você ver, gente, a doutrina espírita traz para nós com clareza essas coisas, sabe? Que os médios, através da psicografia, traz para a gente notícias dos entes queridos que já foram. Para a gente ter a fé segura, na certeza que tudo que nos acontece não é porque Deus quer, não. Somos nós, semeamos e colhemos. Jesus não disse? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aí a gente pode perceber que Jesus falava da reencarnação. Você semeia, você colhe. Olha, tem gente que passa a vida toda fazendo coisa errada. A gente vê esses políticos aí que lesa
lesa a sociedade, lesa a pátria, roubando, não acontece nada. Nem preso não vai e tal. Mas eles vão desencarnar. E quando chegar do lado de lá, meus amigos, eles vão rever tudo o que eles fizeram. O mal que eles ocasionaram, não trabalhando em benefício da sociedade, sabe? E vão ter que refazer tudo de novo. Então, a doutrina espírita, ela é lógica. O Kardec fala assim, ó, se alguma vez a doutrina espírita ficar contra a ciência, deixa a doutrina espírita e fica com a ciência. Gente, isso serviu tanto agora com essa pandemia, porque muita gente está no centro achava um absurdo a gente fechar o centro por causa da pandemia. Gente, mas nós temos que seguir o que a ciência está pedindo. Não aglomerar, né? Ter cuidado, usar a máscara quando sair, lavar as mãos quando chegar, passar um álcool. Então, a gente tem que seguir, o Kardec fala. Devemos seguir a ciência, porque a ciência está estudando, pesquisando, né? Então, temos que aceitar o que a ciência está dizendo. Tá vendo? Então, a doutrina espírita traz para nós a fé raciocinada. Hoje, nós compreendemos de onde nós viemos, por que estamos aqui na Terra, por que sofremos e qual a nossa destinação. Hoje, nós não temos mais essa dúvida. Nós sabemos que Deus é amor. A doutrina espírita, gente, revelou para a gente o Deus de amor que Jesus nos ensinava. Sabe, Deus não condena, não castiga ninguém. Não existe inferno. Inferno somos nós que criamos com a nossa consciência desequilibrada. Deus é amor. E aí, a gente chega à conclusão que nós temos o dever, nós espíritas, temos o dever de procurar a cada dia ser melhor, porque nós temos muita informação em mãos. Nós temos que fortalecer essa fé em nós para poder ajudar. Fé em Deus e em nós mesmos. Olha, eu tenho tido a oportunidade de provar um pouquinho da minha fé, porque eu era muito tímida. Eu não sei, de casa, era tímida demais. E acabou, minha, que eu gostava de ler demais da conta. Eu lia um livro por tarde, eu arrumava o fim, mandava para a escola, pegava um livro emprestado aqui na radiação, lia, bebia. Quando eu conheci a doutrina espírita, gente, eu passei a beber as informações dos livros que eu lia, né? E tive que começar a falar, como me chamava, eu tinha que, meu Deus, lá vai eu. E aí eu dava palestra lá no, como é que chama, gente? Ah, esqueci. Eu sei, no Vera Cruz. Comecei a dar palestra lá no Vera Cruz, onde a Emília, minha prima, trabalhava, ela me chamava e tal. Depois eu comecei a dar palestra lá no Vera Cruz 2, né? E à noite, eu pegava meu carrinho velho e ia. Um dia, eu estou indo para dar palestra lá no Vera Cruz 2. O que aconteceu? Os carros passavam por mim e me buzinavam. Meu Deus, o que esse povo está me buzinando? Não tem nada. Estou na mão certa, não estou atrapalhando o trânsito. Tá. De repente, olhando pelo retrovisor, eu vi que vinha um motoqueiro. E o motoqueiro fazia assim para mim, ó. Eu via. Meu Deus, aquele motoqueiro está mandando eu parar. Meu Deus do céu, e se for assalto, hein? Falei, meu Deus, eu estou em suas mãos. Nisso, o motoqueiro estava perto de mim. Porque eu corria, ele corria. Eu não vou ficar correndo para provocar um acidente, né? Eu vou ver o que é. E eu parei e falei, Deus, eu vou parar, toma conta. Parei o carro, ele encostou, falou assim, só ficou com medo? Eu falei, fiquei. Falei, não, é para ficar mesmo, acontece muita coisa ruim. Eu falei, pois é. Falei, mas acontece, o seu carro está pegando fogo. Eu falei, o quê? Seu carro está pegando fogo. Abra o capô. Menino, que eu abri o capô. Aquele fogão dentro, em cima do negócio do carro lá. O que aconteceu? Não, aí o rapaz, né, tirou tudo, aquelas coisas, o fogo de cima do negócio lá. O que aconteceu? Eu passei aqui no posto, bem na esquina de casa, para colocar gasolina na hora que eu ia para o Vera Cruz. O cara vem, geralmente eles vêm com aquela estopa na mão, né? Eles abastecem, olha a água, olha o óleo, e ele esqueceu a estopa em cima do carburador, acho que é carburador mesmo. Esqueceu e fechou. Quando eu estava chegando lá perto do Padre Pelágio, eu comecei a sentir cheiro de coisa queimada.
Mas eu pensei, deve ser o cheiro dos ônibus, né? E tal, fui. Então, quando o cara mandou parar, que eu paro, você vê o tamanho do fogo. A estopa, porque foi esquentando lá o negócio no carro, tava, pegou fogo. E começou a dizer, pensa, o carro podia explodir comigo ali, me matar. E o cara veio, tirou tudo, falou, vou acompanhar a senhora até no posto ali, a senhora vai pedir para jogar uma água aí, que pode ainda ter faísca. Aí eu cheguei lá, atrasado, né? Pedi desculpa e contei o caso. Nossa senhora, falei assim, Deus olha, tá? Deus olha, Deus olha. Outra vez no Veracruz, eu passei outro aperto. Eu fui dar palestra, mas deu uma tempestade, menina, mas era chuva. Isso tem muitos anos, há muito tempo não chove como choveu esse dia. Mas era chuva que só Deus na causa. E aí, menina, na descida do Veracruz 1 para o Veracruz 2, é uma descida, depois uma subida. Menina do céu, mas era água, você não chegava um palmo diante do nariz. E os carros foi parando, parou aquela fila de carro. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Aí eu tirei o celular, liguei para minha filha, pedi para ligar lá e avisar que eu estava ali, eu não tinha jeito de andar. Minha filha ligou, ninguém atendia. Ela falou, mãe, e agora? Ninguém atende, mãe. Pelo amor de Deus, mãe, toma cuidado, tá chovendo forte demais, tal. Aí passou o bombeiro correndo, né? Passou por nós ali o bombeiro, parou lá na frente. Aí eles vieram avisando que o asfalto tinha cedido. Abriu uma enorme cratera, porque tinha uma pracinha assim para se contornar, para poder virar. E aí o asfalto cedeu, mas abriu uma enorme cratera, se a gente continuar, a gente cair no buraco. Aí eu falei, meu Deus, e agora, hein? Aí falou, vocês tem que voltar e pegar outro caminho para chegar lá no Veracruz 2. Eu não sei pegar o caminho. Aí eu peguei, atravessei, né? Porque era 2 pistas, eu atravessei o negócio lá, passei para outra pista e voltei. Gente, eu não enxergava um palmo adiante do nariz. E não via nada. Falei, mas eu não posso ficar parada aqui esperando a chuva passar. Isso vai demorar demais, ficar sozinha dentro do carro, né? Aí nisso, quando eu cheguei para pegar a GO, né? E veio um carro da polícia passando na minha frente, devagarzinho. Eu comecei a seguir esse carro, porque eu não enxergava nada. Eu vou seguir esse carro. Comecei a seguir o carro, tal, até que eu cheguei no papelagem, peguei a Anguera. Quando eu chego aqui nessa baixada aqui do Corvo Botafogo, virou um mar. Gente, eu olhava assim, meu Deus, se eu for passar com o meu carro aí, e se o carro apagar? O que eu faço, meu Deus? Que mundo de água, né? Aí, o que acontece? Sabe esse Jeep, esses carros mais bem altos, né? Passou por mim e eu segui o Jeep, porque ele foi abrindo o caminho e eu fui junto com ele. Consegui chegar no topo lá, atravessar e vir embora para casa. Cheguei aqui, tentei ligar lá no centro para poder avisar porque eu não tinha chegado lá, mas ninguém atendeu o telefone. Aí no outro dia eu liguei, a menina me informou, falou, não, dona Ivone, não tinha jeito mesmo não. Se a senhora vê a cratera que abriu aqui, então não tinha como a senhora chegar aqui, e nem nós realizando o trabalho, porque a energia acabou, ninguém veio, veio poucas pessoas, a gente conversou um pouquinho, todo mundo foi embora. E aí eu falei, graças a Deus. Aí você vê, a gente com fé em Deus, a gente vai vencendo tudo, a gente não precisa desesperar. E a doutrina espírita também trouxe para nós a fé raciocinada, mas o Kardec alerta que fora da caridade não há salvação. A fé sem obra é morta. Então, não me adianta eu ficar correndo para o centro, tomando passes, achando bonito, né, lendo livro, se eu não tiver utilizando as oportunidades que Deus coloca no meu caminho para me fazer o bem. Olha, nesse momento de pandemia, quantas pessoas passando necessidade, fome, e agora veio o frio, né? Além de fome, frio. Então, todas as oportunidades que a gente tem, pode ajudar, vamos arregaçar as mangas, vamos ajudar, vamos trabalhar em nome de Jesus. Porque o Cristo, o tempo que Jesus passou aqui com nós foi servindo. Ele mesmo afirma que ele veio para servir
e não para ser servido. Então, meus amigos, eu acho assim que nós, como espírito, temos uma responsabilidade muito maior de exemplificar a nossa fé através do amor e da caridade. Lembrando que fora da caridade não adianta. A pessoa deixa as oportunidades passar e não faz o bem, isso fica na consciência dela. Confiando em Jesus, confiando em Deus, em nós mesmos, nós vamos desenvolvendo em nós o potencial de amor que Deus nos deu. E com isso nós podemos realizar coisas que a gente não imaginava que poderia. Poderíamos curar, né? Devolver a vista ao cego, como Jesus fazia. Tudo isso depende de nós. Não é milagre de Deus, não. Depende de nós. Desenvolver em nós esse potencial de amor que Jesus nos ensinou. Servindo no bem. Às vezes você pensa, mas não tem dinheiro para poder ajudar a pessoa, né? Eu também passo muita dificuldade. Vocês acham que Deus espera que a caridade seja feita só através do dinheiro? Se fosse assim, meus amigos, a maior parte das pessoas não podia fazer caridade. A verdadeira caridade é fazer para o outro tudo que você gostaria que o outro fizesse para você. Você está sabendo que uma pessoa está passando muita dificuldade, doente, tá? Ora por ele. Faça uma prece por ele. Nós, lá do centro, os trabalhos estão suspensos, né, por causa da pandemia. Mas os trabalhos mediúnicos, nós estamos fazendo online, nós estamos também fazendo as palestras online, igual vocês aí. E os trabalhos mediúnicos estão fazendo online também, porque a gente não pode reunir, porque geralmente o tratamento espiritual, os médicos ficam numa sala fechada, sentados próximos um do outro. Então a gente não pode correr esse risco de contaminar uns aos outros. Nós fazemos cada médium na sua casa, no horário determinado, que é 7 horas, a gente entra, lê uma parte do Evangelho, faz uma prece e começamos a vibrar pelas pessoas que nos pediram. Então, gente, a gente pode fazer o bem, basta você querer. Lembrando sempre que Jesus não pediu prodígio de nós, porque ele sabe muito bem que a gente ainda não dá conta. Mas ele diz, fazer aos outros aquilo que você gostaria que os outros te fizessem. Está aí a verdadeira caridade. Então, nós vamos encerrando aqui, tendo a certeza que, como espíritas, nós temos uma fé fortalecidas na razão. E por isso mesmo, nós temos a obrigação de ser melhor, de servir mais, de exemplificar o bem onde estivermos. E para encerrar neste momento, vamos fazer uma prece final, fechando nossos olhos, buscando a figura de Jesus, estendendo as suas mãos, de onde parte raios de luz que vai envolvendo nossos irmãos que estão internados nos hospitais, entubados, que vai envolvendo os médicos, enfermeiros, pessoal da limpeza, que está à frente dessa pandemia. Vamos pedir a Jesus que derrame bênçãos de luz envolvendo os cientistas, para que eles encontrem remédios capazes de combater o vírus. Vamos vibrar para o nosso presidente, para que ele haja realmente com pessoas que estão decididas a trabalhar em benefício da sociedade do nosso país. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, pedindo a Jesus que derrame suas bênçãos de luz e que a centelha divina do amor que Ele veio nos ensinar possa germinar em cada coração e, unidos neste ideal de amor, possamos transformar o nosso mundo de expiações e provas no mundo de regeneração. Senhor Jesus,
O Senhor é o meu pastor e jamais me faltará. Deitar-me faz em verdes campos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor de teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Prepara-me um banquete de amor na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda de alegria. Certamente que a bondade e a misericórdia me guiarão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. Então, meus amigos, uma boa noite a todos vocês, que Jesus permaneça junto a nós, hoje, amanhã e sempre.